Maranguapenses aqui presentes, senhores vereadores, senhoras vereadoras, Maranguapenses que nos assiste pelas redes sociais. Estamos iniciando mais uma sessão ordinária, sejam bem-vindos a esta casa. Peço compreensão dos senhores que façam silêncio, para que a gente possa fazer a chamada dos senhores vereadores. Bom dia a todos os vereadores, vereadoras, público aqui presente e telespectadores. Chamada dos vereadores: Afonso Cordeiro Torquato Neto, Antônio Laerte Sampaio, Antônia Marina Lima Paula, Diego Andos Mendes de Castro, Emanuel Mendes Soares, Francisco Clésio Feitosa Freitas, Francisco Elisânio Belino Ribeiro, Francisco Hugo de Alencar Filho, Francisco José Almeida Castro, Francisco Mardoni de Melo Ximenez, João Alves do Nascimento, João Damasceno Fontinelli Neto, José Cordeiro de Abreu Júnior, José Valber Menezes dos Santos, José Wagner Ferreira Farias, Cássio Anselmo de Oliveira, Maria Aline Lima da Silva, Raimundo Maciel de Freitas Filho e Ribamar Félix da Silva. Acordo, senhor. Existindo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão e coloco em votação a ata da sessão anterior que está no grupo dos senhores vereadores. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Autorizo o senhor secretário a fazer a leitura das matérias do expediente. Emenda aditiva individual de número 001/2024, órgão, unidade orçamentária, Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano. Texto da emenda. Emenda se destina à modernização do Parque Renato Mota Braga. Texto da emenda. Se destina à modernização do Parque Renato Braga com a construção de um auditório, banheiro masculino e feminino com adaptação para as pessoas com deficiência e praça de alimentação. Justificativa: o subcitado ambiente não dispõe de estrutura adequada para recepcionar os seus visitantes e para realizar um evento de eventos maiores, com ambiente coberto e amplo, adaptado para pessoas com deficiência. Função: gestão ambiental. Subfunção: 541, preservação ambiental. Programação: 002, gestão ambiental municipal. Elemento de despesa: 41905100, obra e instalação. Fonte de origem do recurso: 1.500, recurso não vinculado à despesa, valor 100.000. Vinculado ao PPA de 2022 a 2025, 100.000. Revitalização do horto florestal, Código de Ação Temática 18.1088. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável do projeto de lei de número 16/2024. Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, parecer favorável da emenda 001/2024. Comissão, Orçamento e Tributação, parecer favorável de lei de número 016/2024. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável da emenda individual 001/2024. Como é do conhecimento de todos, hoje a sessão é exclusiva para a
apreciação da Lei de Diretriz Orçamentária, onde recebeu uma emenda do vereador, uma emenda aditiva do vereador Hugo Filho. Já com parecer favorável das comissões, eu encaminho a emenda aditiva do vereador e o projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço dúvida extraordinária. Colocando em votação o requerimento verbal do vereador Hugo Filho, para que tenhamos duas sessões extraordinárias para apreciação da mensagem de lei 016/24, da lei de elaboração da lei orçamentária anual para 2025. Em votação, quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Teremos duas sessões extraordinárias. Então, já encerrando o expediente e dando início à ordem do dia, colocando em discussão a emenda aditiva individual de número 001/24, de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho. Em discussão. Para discutir, vereador Elisângio e vereador Hugo. Deixa ele discutir. Novos vereadores, lá no Parque Renato Mota, ali, quem conhece, em frente ao SESI, está tendo um grande fluxo de estudantes de sexta, sábado, domingo e até durante a semana. Nesse período chuvoso, quando está havendo, ele não tem onde recepcionar e dar melhor condições aos visitantes. Por isso eu pedi aqui adequação e recepção aos seus visitantes para a realização de eventos maiores com um ambiente coberto e amplo, com banheiros e adaptações, tanto masculino como feminino, já adaptado. Vereador Elisângio. Para discutir. Alô? Oi? Para discutir, presidente. Presidente, mais uma vez a gente está numa sessão em que se tem aí a deliberação de um dos principais documentos do ponto de vista de política pública que o município tem, né, que são as suas leis de diretrizes orçamentárias. Nós sabemos que a lei de diretriz orçamentária é um braço que vem aí do PPA, certo? E que é o grande anteparo, digamos assim, da lei orgânica, da lei do orçamento anual, né? Que é aquela em que o município, de fato, impõe recurso para fazer as políticas acontecerem. Dessa vez, eu tinha uma série de ações para apresentar, mas quando eu fui estudar o PPA e fui estudar as LDOs, que a gente já teve a oportunidade de colaborar, eu percebi que se nós colocarmos em prática o que já foi pensado, o que já foi colocado, o que já foi ali debatido, nós já temos uma gama de ações suficiente para, de fato, com impacto, fazer a vida do povo maranguapense melhorar. Então, me resumi, certo, de apresentar alguma coisa agora na LDO e vou deixar para apresentar algo mais imediato na lei do orçamento que a gente vai votar lá em outubro. Mas, vereador Hugo, me associando a Vossa Excelência, de cara já digo que apoio a emenda que Vossa Excelência apresenta, porque Vossa Excelência, assim como os demais pares, são provas do que a gente já tentou, que a gente já trouxe para cá de discussões sobre a melhoria do Parque Renato Braga, que é o nosso chamado Horto Florestal, né? É um parque que é um patrimônio municipal e agora tem uma relevância muito maior, porque é a preservação, digamos assim, no centro da cidade, no meio da cidade, de algo importante que diz respeito ao meio ambiente local, certo? Eu já apresentei várias indicações, emendas aqui de melhoria para aquele espaço, e acredito que o que Vossa Excelência propõe aí, se for realizado, não só revitaliza, mas cumpre um papel
que o poder público tem de obrigação com a cidade, que é botar aquele parque no rol, digamos assim, do dia a dia da nossa população, de forma preservada, porque eu acho que quanto mais isolado ele tiver, menos nós vamos saber da importância que ele possui. Vai ser visitando, vai ser conhecendo, que a preservação vai vir, que as pessoas vão se conscientizar da importância que aquele parque tem e, consequentemente, a gente vai ter vida longa para aquele espaço que ali se localiza, certo? Então pode contar com o meu apoio. Só parabenizando o vereador Hugo pela emenda, foi muito bem pensado, um projeto da magnitude daquele horto, né? Para que as pessoas abracem realmente a questão ambiental. O horto de Maranguape ali é como fosse o pulmão da cidade, né? No centro da cidade, bem localizado, então merece com certeza todo o investimento necessário para que seja bem conservado. Então não havendo... Se tiver rediscussão... Pois não, pode. Pronto, só para completar, o senhor vai rediscutir, eu já posso... Pronto, só para completar, presidente, nós temos aqui, certo? Não deixa, o assunto que o vereador Hugo trouxe não deixa de ser bem provocativo. Nós temos um outro espaço aqui em Maranguape, que ele é tão importante tal qual aquele, que é patrimônio público também, que é esse espaço que apresentei uma emenda lá para se tornar, certo, uma escola agrícola na cidade. Foi aprovado, mas eu não vi manifestação alguma, né? Floricultura? Não. Fui eu que apresentei. Diga aí, a floricultura que você se refere? Oi, é o espaço que antigamente era a floricultura, né? Parque Santa Fé. Pronto, ali no Parque Santa Fé. Um espaço talvez talvez não, é muito maior do que o Parque Renato Braga. Tem uma importância tal qual para a preservação do meio ambiente, para as estruturas ambientais da cidade, certo? E não deixa de ser um assunto como esse, uma pauta também estendida para aquela, que são dois equipamentos importantíssimos para a cidade. Com certeza, vereador. Não havendo mais quem queira discutir, coloco a emenda 001/24, de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Então, colocando em discussão, já emendado, né, o projeto de lei 016/24, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2025 e adota outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Está aprovado em primeira votação. Encerro esta sessão, sem antes convocar os senhores vereadores para a primeira sessão extraordinária, tratando exclusivamente, já na ordem do dia, do projeto de lei número 016/24, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2025 e adota outras providências. Em discussão. Vai discutir, presidente? Discutir, vereador Lisânia. Na primeira discussão, digamos assim, me ative apenas a emenda que o vereador Hugo apresentou. Mas agora a gente está discutindo, inclusive já me manifestei a favor, é o projeto em si, que é da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí a gente pede, certo? Deixando claro, que eu sei que essa sessão é vista por muita gente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é, digamos assim, como já falei, um anteparo ou a pré-eleção, digamos assim, da Lei do Orçamento Anual. E a Lei do Orçamento Anual, que é essa que a gente discute de forma mais acalorada, ela simplesmente retira o que já tem no cabedal de ações lá da LDO, para que a gente possa colocar recurso de fato e esse recurso se transformar em política pública do dia a dia da população. E a gente às vezes não vê, isso aqui não é uma coisa que a gente observa nas rodas de conversas, não observa nos debates. As pessoas não conhecem a lei de diretrizes, não conhecem o plano plurianual, não conhecem a lei do orçamento municipal. E isso gera, em determinados momentos, certo, uma lacuna de informações, gera, em determinado momento, uma dificuldade para discutir política pública na cidade, que às vezes beira até a ignorância.
Porque as pessoas pensam que ignorância, o sinônimo de ignorância é grosseria. Não, isso é falta de educação, isso são maus modos, isso é maneira ruim de se portar. Ignorância é falta de conhecimento. Então está na hora da gente ter, passou da hora, da gente ter mais conhecimento sobre essas questões, porque essas políticas, elas são obrigações, senhores vereadores, de se tornarem práticas desde que sejam cobradas. Porque nós a gente vem para cá, aprova a lei de diretriz, aprova a lei do orçamento, mas se não estiver cobrando, vereador Castro, para que de fato aquilo se transforme em política pública, os decretos assinados aí, muitas vezes sem passar por essa casa, que apenas o Poder Executivo faz, governa digamos assim, ao desconhecimento e a revelia do que está na LDO e do que está na própria lei do orçamento. Porque se nós colocarmos a lei do orçamento e a LDO em funcionamento, como já disse anteriormente, a nossa cidade seria outra coisa, o dinheiro da nossa cidade seria empregado de uma forma muito mais eficiente. Essa é a minha discussão, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Caminho para a ordem do dia da segunda sessão extraordinária. Encerra a primeira sessão extraordinária, convocando os senhores vereadores para a segunda sessão extraordinária. Já na ordem do dia da segunda sessão, coloco em votação, sem discussão, o projeto de lei número 016/24, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2025 e adota as providências. Em votação, quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Registra aqui o voto da vereadora Aline Lima. Favorável, né, vereadora? Então, não havendo mais nada a tratar, encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, quinta-feira, no mesmo local e horário. Bom dia a todos.